Olá, meu nome é André Felipe, sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Eu vim aqui apresentar o resumo do meu trabalho, né? Que é sobre experiência de usuários em mídias digitais, né? A experiência do usuário, né? É fundamental para o sucesso de qualquer conteúdo digital, né? E problemas como navegação difícil, baixo engajamento, isso afeta diretamente a relação entre as marcas e os usuários, né? E as empresas investem cada vez mais em UX e têm resultados melhores com esse investimento para esses investimentos mais rápido, se inserir mais rápido no mercado digital, né? E com o objetivo desse trabalho é, é, é analisar e aplicar esses princípios de UX para criar conteúdos digitais mais eficazes e centrados no usuário. E buscamos mapear boas práticas e entender como elas impactam a experiência e sugerir melhorias baseadas nesses estudos reconhecidos, né? A metodologia que eu adotei foi a revisão bibliográfica de dois textos fundamentais, né? O primeiro dele foi o Design Emocional, de Don Norman, que eu já vi no período passado, mas eu reli dessa forma agora também, no período passado, né? No segundo módulo, agora nesse terceiro módulo. E o outro artigo que eu busquei para trazer algumas alterações alguns resultados que foram tragos interessantes aqui. Falando um pouquinho do design emocional de Don Norman, ele apresenta três níveis de design emocional, que é o visceral, comportamental e reflexivo, que eu acho que são os pontos mais importantes do livro, que ele se baseia sobre toda essa parte dessa parte de experiência do usuário, né? E o segundo texto é o artigo de Google Books, né? Estudo de usabilidade na plataforma, que foi feito pelo Krug, que utilizou avaliações heurísticas baseadas em 10 heurísticas de Nielsen para analisar a usabilidade da plataforma, né? E no caso do artigo, já passando aqui, os especialistas que estavam nesse artigo, eles examinaram a interface desse Google Books, né, que acho que todo mundo conhece, e identificando pontos fortes e falhas. E as principais falhas que tiveram naquela época, e até hoje ainda tem algumas, em buscar visualizações, especialmente de você buscar conteúdo, às vezes você escrevendo poucas palavras não reconhece qual livro que você está procurando e não acha, visualização e controle de usuário, né? E no caso o artigo também traz uma boa conclusão e sugestões de melhorias nesses três pontos de falha que tem no site e no aplicativo, né? E no caso, passando para a explicação do design emocional, dos três níveis, como eu falei anteriormente, né, o visceral, comportamental e reflexivo, vou começar primeiro pelo visceral, que é uma forma visceral, é uma reação, segundo Norman, é uma reação imediata, né, imediata e instintiva quase no design. E isso sugere como, por exemplo, cores, formas, e isso gera quase uma forma instintiva de você visualizar esse design, essa parte do design. Aí a gente tem o nível comportamental, né, que é um pouquinho mais acima, um pouquinho mais complexo, que diz a respeito e a facilidade e a eficiência do uso da interface, ou seja, como o usuário vai realizar tarefas de forma intuitiva, sem obstáculo dentro da sua navegação, dentro do seu aplicativo e assim por diante, né? E o nível reflexivo, que envolve o significado, né, mais como um valor pessoal. O produto transmitir ao usuário ser uma coisa, tipo, esse nível, ele reflexivo é como se o produto fosse algo mais um valor pessoal para o próprio usuário, né? E isso influencia até a própria identidade do próprio usuário e a percepção social. E segundo Norma, todos esses três níveis, eles não trabalham sozinhos. Eles têm, para você ter um design muito efetivo nas mídias sociais, você precisa ter essa relação dos três juntos, né? E
para ter um engajamento e uma satisfação maior para o usuário, né? E passando para os resultados e discussões, ao analisar esses resultados, ele aplica princípios de design emocional e usabilidade e resulta em interfaces mais intuitivas, agradáveis e eficientes, né? Claro. E as interfaces otimizadas aumentam o tempo de permanência do usuário e retenção dos usuários dentro da plataforma, né? E no artigo do Google Books, trazendo aqui de novo, apesar dessas três falhas que eu mencionei, a plataforma apresenta uma boa usabilidade e consegue conter esses três tipos de níveis de design emocional, né? Em conclusão, o estudo confirma e investir em UX, principalmente no artigo, né? Em UX, combinando o design emocional e a usabilidade, sempre traz benefícios concretos para o engajamento e satisfação do usuário. E recomenda-se, né, que os profissionais de conteúdo digital adotem essas práticas e sigam atualizando seus conhecimentos e sempre com base de literatura especificada, assim como eu trouxe o livro de design emocional, tá? Eu acho que tá bem tranquilo, acho que deu para entender. E obrigado por assistir, né? Caso queira discutir mais sobre o Wix, essa experiência de usuário, esse tipo de coisa, em mídias digitais, podem estar entrando em contato comigo e estou sempre à disposição a conversar, tá? É, e, um, e, e um, tudo de bom para vocês, tá bom? Tchau.